Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo em Libras. Hoje temos uma convidada especial, Elisângela Castelo Branco. Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. A senhora agora está na coordenação da DIPEBS, certo? Isso mesmo. E como coordenadora pela DIPEBS, a senhora acredita que a educação bilíngue de surdos como modalidade independente de ensino já esteja mudando a perspectiva quanto à formação do jovem surdo? Sim, com certeza. Como você disse antes, a educação inclusiva e especial acontecia dentro da perspectiva ouvinte, com o ensino falado. E para alunos surdos era feita uma adaptação. Agora temos a modalidade independente de ensino bilíngue, que é voltada para todas as especificidades próprias da cultura e identidades surdas, assim como linguística. Não há dúvidas quanto à importância da educação bilíngue. E quanto ao mercado de trabalho para os surdos, a senhora considera que ele esteja preparado? Então, o governo vem sendo um alicerce no âmbito de investimento de verbas, assim como do estímulo da formação bilíngue do surdo. Por exemplo, antes o aluno surdo fazia parte da realidade da educação especial. Por conta disso, havia essa lacuna em sua formação, enquanto os alunos ouvintes obtinham êxito. Agora, com a educação bilíngue, o aluno surdo tem sua formação garantida de forma plena para depois estar pronto para ingressar no mercado de trabalho na área de sua escolha e não que tiver disponibilidade. Com a sua formação bilíngue com êxito, o aluno surdo terá o seu direito de escolha garantido e vai estar capacitado com currículo valorizado para prestar concurso público e obter aprovação, assim como no âmbito da formação dos professores. Se não houvesse domínio, essa fluência em Libras por parte do corpo docente, o aluno surdo sempre vai carecer de informação clara e de qualidade em sala de aula. Mas se a Libras for a língua de instrução nesse processo, vai acontecer de fato uma boa formação de professores, assim como dos alunos surdos. Ainda sobre a formação dos professores, já há o decreto que dá esse suporte, não é mesmo? Sim. E também temos os cursos realizados pelo MEC, disponibilizados através da plataforma digital AvaMec, assim como parcerias com universidades brasileiras na realização de cursos e suas respectivas modalidades, todas voltadas para a educação bilíngue de surdos. Por exemplo, pela área de alfabetização, em que se aprende a ler e escrever. Há essa preocupação com a formação do corpo docente dessas escolas bilíngues, contemplando disciplinas como matemática, política, no âmbito da legislação, dentre outras. Todo esse trabalho é o alicerce da formação dos professores. Pegando o gancho sobre alfabetização, ainda sobre a SEMESP, temos a DIPEBS, a Secretaria de Alfabetização. Quais seriam as outras? Vinculadas ao MEC, temos as respectivas secretarias, sendo uma delas voltadas à alfabetização, que é a CEALF. A SEMESP tem suas modalidades especializadas integradas de forma transversal, o que significa que são estudadas e discutidas propostas através de grupos de trabalho, assim como suas respectivas chancelas, e de forma que tenhamos esse trabalho focado na alfabetização própria de surdos, e não um trabalho apenas de adaptação. Estamos falando de uma alfabetização voltada para todas as especificidades do surdo, assim como sua formação visual e espacial dentro do conceito da pedagogia visual. Ainda sobre a mera adaptação, podemos dizer que a educação bilíngue não é, uma vez que leva em conta a base linguística, não é mesmo? Exatamente, a base cultural e linguística, sem dúvida. Por exemplo, o PNLD, que é o Programa Nacional de Livros Didáticos. Por muitos anos, a acessibilidade desses materiais didáticos se resumia a apenas ter uma janela de Libras. Eram conteúdos falados com a respectiva tradução em Libras e uma pequena janela. Quando oferecida a crianças surdas, ficava essa lacuna na absorção plena de conteúdos. Após muita luta, a DIPEBS conseguiu criar o primeiro programa PNLD, em Libras. O respectivo conteúdo prioriza a língua brasileira de sinais como primeira língua em tela cheia. E ainda há a possibilidade de a família da criança surda acompanhar, uma vez que há legenda e locução. Mas
O principal é a forma de compreensão da criança surda que vai aprender na sua primeira língua e não ter acesso meramente a conteúdos adaptados. Serão materiais que contemplam a identidade e cultura linguística dessas crianças. Assim como é importante o espaço escolar ser bilíngue e também os seus funcionários. Sem dúvida alguma. Ou seja, não basta acontecer em sala de aula esse trabalho bilíngue. Claro que o professor precisa ensinar com a Libras como língua de instrução e não ficar dependente do intérprete. Esse diálogo direto entre aluno e professor em Libras é primordial. Mas precisa se estender para fora de sala de aula, em serviços como no refeitório, com a tia, interagindo com o aluno surdo, perguntando sobre o que ele quer comer, frango, ou ovo, ou carne. Essa comunicação é importante, assim como entre os diretores, para que eles possam tirar dúvidas dos alunos sem a necessidade de ter um intérprete na mediação. Dúvidas como nota, resolução de problemas que precisam ser colocados em primeira língua do aluno surdo. Lembrando que, segundo pesquisa de Capovilla, 95% das crianças vêm de famílias ouvintes, o que significa que a criança surda nasce em um ambiente, a princípio, sem referência linguística, que torna tardia a aquisição de linguagem por essa criança. Por isso, o espaço escolar acaba sendo a única referência para essas crianças no uso da sua língua natural. E de extrema importância a escola estar preparada para receber e acolher essas crianças. E sobre esses familiares ouvintes, importante ter essa consciência linguística. Sim, e o papel da escola, assim como do governo, é dar ferramentas através de programas de incentivo a essas famílias. Por exemplo, no momento do nascimento da criança, ao receber o diagnóstico de surdez do bebê. O médico dá as devidas orientações como encaminhar para fonoaudiologia, ver a possibilidade de reabilitação através de implante coclear, aparelho auditivo, dentre outros. Nosso objetivo é, em breve, além dessas orientações por parte do médico, termos ferramentas para oferecer, desde o diagnóstico da surdez, material sobre a educação bilíngue de surdos. Dessa forma, a família da criança surda vai ter a sua opção de escolha quanto à formação da criança. Quanto melhor informada, mais a família vai ter condições de escolher o melhor caminho, e sem o receio de seu filho sofrer segregações. Essa segregação não acontece dentro da modalidade da educação bilíngue. Afinal, contempla todas as especificidades dentro da comunidade surda, como surdo cego, surdo autista, surdo com altas habilidades, surdos cadeirantes, dentre vários outros. E a proposta é termos todos interagindo no mesmo espaço escolar. E quanto à DPEBs, que é a Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos, quais são as metas futuras? Nosso objetivo principal é seguir criando os espaços escolares bilíngues por todas as capitais do Brasil. Mas não só pelas capitais, e também nos municípios de áreas rurais. Vinculados a esse objetivo, temos a proposta de criação do PNEBs, que é o Programa Nacional de Escolas e Classes Bilíngues para Surdos, que visa prestar apoio técnico às instituições municipais onde serão implementadas escolas bilíngues. Por exemplo, um município com poucos habitantes surdos pode fazer parcerias com outros municípios circunvizinhos, responsáveis pelo transporte até a EBS Polo, para garantir um ensino bilíngue de qualidade para esses alunos surdos. Maravilhoso! Além da atuação da senhora no âmbito político-pedagógico pela SEMESP, a senhora tem uma vasta experiência como tradutora e intérprete. Em quais áreas a senhora mais atuou como tradutora e intérprete? Realmente eu amo meu ofício como tradutora e intérprete. A minha experiência começou ainda na adolescência, através dos primeiros contatos que eu tive com surdos no espaço da igreja, que desde sempre teve esse foco. Passei anos traduzindo nesses espaços. Depois realizei um curso na FENES, Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos, onde posteriormente passei a trabalhar. Foi determinante para o meu enriquecimento profissional, pois tive que traduzir em diferentes espaços, como escolas, programas de graduação e acadêmicos, dentre tantos outros.
E, nesses últimos 4 anos, estou vivenciando pela primeira vez em um âmbito político, traduzindo discursos mais formais, como o do presidente, por exemplo. E fazendo um gancho sobre essa sua colocação, quais são os desafios do tradutor e intérprete em âmbitos institucionais, cujos discursos abrangem esferas de interesse público e também de cidadania? Como é esse processo? É desafiador? É de fato bastante desafiador. No começo, eu me surpreendia com tantos conceitos novos e tinha essa preocupação de como traduzir termos técnicos de áreas muito específicas. O mais complexo é ter conhecimento e referencial teórico quanto ao conteúdo que vai ser traduzido. Acredito que o contexto formal seja bem desafiador para o tradutor e intérprete. A questão dos termos específicos, a ética, que já é inerente ao tradutor, assim como em situações em que o profissional acompanha o surdo em contextos mais íntimos, como consultas médicas, é normal. Já sabemos desse nosso papel e da nossa postura, assim como o uso de indumentárias profissionais adequadas, dentre outras medidas. Mas tem uma área que também considero desafiadora, que é o intérprete que trabalha traduzindo em uma universidade de curso superior. Esse profissional ganha salário de nível D, apesar de trabalhar em nível E. É necessário que tenha essa equiparação. E quanto a essa equiparação, tem um dilema quanto à capacitação de intérprete por área de atuação, como no ensino superior, disciplinas como matemática, engenharia. Como seria isso? É um desafio e não um dilema, porque o território nacional é muito extenso. Precisamos ter, sim, mais capacitação de intérpretes por área de atuação, como uma fábrica de intérpretes formados para atender todas essas demandas. É uma meta, sim, mas já existem alguns cursos específicos de intérprete, como, por exemplo, para atender surdos cegos, porque não são formações iguais. Há as suas características específicas, como a Libras tátil, por exemplo. Então, há sim essa necessidade de criar cursos de capacitação de intérprete por áreas específicas, como jurídica, médica, de turismo, dentre tantas outras. E também a criação de editais, por exemplo, concurso dentro de respectivas áreas. Sim, seria importante saber qual é a demanda de intérprete em cada área. Seria muito bom ter editais porque fortaleceria a comunidade surda. O surdo teria segurança de que o intérprete tem conhecimento da área e dos termos específicos que está traduzindo em sua Libras para a versão voz de forma correta. Perfeito. Nosso tempo, infelizmente, está acabando. Mas antes de encerrar, eu gostaria de saber se teve algum momento que tenha lhe tocado, tanto pelo trabalho pela Semesp, quanto pelo trabalho como intérprete. Conta pra gente. Então, pela DPEBs, o meu ofício como intérprete nunca para. Há o meu trabalho na coordenação de política pedagógica, mas em paralelo com as idas às reuniões e palestras que são todas em Libras. Afinal, a direção tem sempre o gestor surdo. É uma experiência muito boa e também muito importante, porque levamos a cultura surda ao Ministério. Nosso papel do tradutor, do coordenador, da gestão surda, é trocar e trazer o MEC para essa perspectiva da comunidade surda. Já estamos plantando essas sementes. Muitos têm interesse e vontade em aprender Libras, assim como a identidade e cultura surda. E é muito gratificante. Muito bom. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso bate-papo em Libras. Obrigada, eu fico muito feliz. Agora, no final, a senhora gostaria de deixar uma mensagem para a comunidade surda? Eu quero, sim. Eu desejo que a comunidade surda continue sonhando e siga lutando. Desde o começo do meu trabalho como intérprete, eu conheço essa luta por legendas, por respeito a Libras. Desejo que essa militância siga firme, principalmente agora com o reconhecimento da educação bilíngue como modalidade de ensino, que será determinante para ter ainda mais êxito. Maravilhoso. Obrigada mais uma vez. Obrigada!
Foi muito bom conhecer a Elisângela nesse delicioso bate-papo, não foi? Nos encontramos no próximo Bate-Papo em Libras. Tchau, tchau! Tchau!